que filme sobre HIV eu posso assistir para aprender um pouco mais, para me inspirar, seja porque eu vivo com HIV, eu conheço alguém que vive, enfim. Eu trouxe aqui a lista de 3 filmes excelentes que retratam sobre o tema que você precisa conhecer. Vem comigo. Então, gente, primeiro eu queria dizer que eu vivo com HIV há 8 anos, eu sou profissional da saúde, né? Atualmente eu sou uma ativista, comunicadora, enfim, como desejem chamar, que fala acerca do HIV para tirar esse preconceito, esse estigma, né, das pessoas que vivem. E é importante a gente abordar de diferentes óticas, a gente conhecer diferentes histórias. Não é porque as pessoas têm o mesmo vírus que elas vivem a mesma história, o mesmo cenário. Todas elas adquiriram de uma forma diferente. E esses filmes que eu vou trazer para vocês retratam momentos e locais diferentes do mundo, então é bem interessante que vocês possam fazer um tour aí e refletirem assistindo, né? Porque também é uma boa forma da gente se entreter e também aprender. Então, o primeiro da lista é A Cura. É o filme de 2 amigos. Um deles adquiriu HIV, já nasceu, né? Adquiriu, na verdade, na infância, porque através de transfusão de sangue, que antes de 1985 tinha esse risco aumentado, né? Depois de muitos casos através da transmissão é que foram tendo mais precaução, as políticas foram mudando, então hoje basicamente não se escuta em adquirir HIV através, né, dessas transfusões, elas são seguras, tá? Quando se precisa delas, né, para sobreviver. Mas nesse filme, essa criança adquiriu o vírus e sofre muito preconceito durante todo o filme. As pessoas sabem que ele vive com HIV. Naquela época que desse filme, ele não tem medicação de forma realmente eficaz, tanto para garantir a vida quanto a qualidade de vida. Então, ele é uma pessoa mais frágil. Tem alguns momentos que ele passa mal, tem alguns problemas de saúde. E toca muito no nosso coração, porque a gente está falando de HIV nas crianças, né? Então, é bastante tocante mesmo. Ele tem um amigo, ele faz um grande amigo durante esse percurso do filme, e esse amigo começa a aprender muito com ele, e eles vão atrás da cura, por isso o nome da cura. Eles estudam vários tipos de planta, começam a tomar chá de tudo que é coisa que vocês imaginarem, enfim, porque começam a ouvir matérias de pessoas em outros lugares do mundo, né, que estão estudando sobre a cura, e eles começam várias sagas, assim, várias aventuras atrás de sozinhos conseguirem acessar essas pessoas, porque eles estão determinados a encontrar a cura para esse amigo, né? New O Orleans, médico misterioso descobre a Dr. cura para a Fishburne AIDS. consegue o extrato de uma planta encontrada no fundo de pântano de águas paradas, num local que ele se recusa a revelar. Eu sabia que era uma planta. E é isso. E o enredo ele vai, não vou contar tudo pra vocês, o enredo ele vai se desenrolando, né? Não vou contar o desfecho também, mas é bem emocionante. Uma parte que me toca muito é que eles estão fugindo de uns caras mal encarados, uns bandidos assim. E aí ele usa o HIV ao seu favor. E esse filme me marcou muito. Eu já tinha assistido ele na infância e assisti ele agora, recentemente também. E ele corta o dedo e fala: Olha, se você se aproximar de mim, eu vou te contaminar, porque eu tenho HIV. Vai! Vai! Puxe! Ah! Go! Cadê minha grana? Hã? Tá no meu bolso. Abre isso aí, cara. Tô tentando. Ah, droga! Vai se cortar se você for minha grana. Ai, droga. Eu não avisei? Seus idiotas! Por aqui, vem! Ah, droga! Fica aí atrás. Agora já. Então, às vezes eu brinco que se eu puder me proteger dessa forma, principalmente das pessoas ignorantes, né? Porque hoje, com o tratamento sendo indetectável, você é intransmissível, mesmo que eu cortasse meu dedo e esfregasse em vocês e tudo mais, enfim, realmente não se transmite HIV quando a pessoa faz o tratamento, mas para os ignorantes isso pode servir de alguma coisa, né? A gente assustar alguém. Porém, essa parte do filme é verdadeira e me marcou bastante, então eu sugiro muito que vocês vejam esse filme encantador, né, que trouxe bastante relevância pra gente falar do HIV
e tirando as pessoas daquele imaginário de grupos de risco, né? Que eram os homossexuais, profissionais do sexo, pessoas que mexiam com drogas injetáveis, né? Usuários de drogas injetáveis. Então, a gente sai dessa ótica para enxergar além, né, das possibilidades. Vale muito a pena. Outro filme que vocês devem conhecer é Cazuza, O Tempo Não Para, né? Ele é um filme que vai retratar a história desse artista maravilhoso que Cazuza foi. E toda a trajetória dele, desde a descoberta de quando ele adquiriu o vírus, numa época em que não havia medicação, em que nenhuma fama iria salvá-lo, nenhuma quantidade de dinheiro era possível salvar. É bem triste a gente comparar as realidades, inclusive a que nós, pessoas com HIV, hoje vivemos, tendo acesso gratuito a tratamentos eficazes que garantem a nossa vida. E muitas pessoas, muito do estigma vivido pelo HIV, pelas pessoas que vivem com HIV hoje, é relacionado a esses tempos de Cazuza, né? Que foi assim que o vírus e a doença AIDS mesmo se instalou no Brasil, as pessoas viram ele emagrecendo, se definhando, sua imunidade caindo muito, até sua morte em 1990, né? Que inclusive foi o ano que eu nasci. Mas, então ficou nesse imaginário, né? Uma doença muito temida no mundo, segregada, né? Tida como doença epidemia gay. Enfim, em breve a gente vai ter vídeo aqui no canal falando sobre o papel da mídia nisso tudo, né? Como isso foi divulgado pelo mundo e trouxe esse peso tão grande que mesmo hoje, com tantos avanços, sendo uma realidade totalmente diferente do que Cazuza viveu e pessoas naquela época, né? A gente ainda acaba tendo que enfrentar muito da ignorância e do preconceito das pessoas que não entendem sobre quase nada, sobre formas de transmissão, sobre estilo de vida, sobre as pessoas que realmente podem estar em risco para adquirir, que somos todos nós, né? E é isso. Outro bem interessante que também vai retratar o início, né? Essa fase. E eu acho que é importante até você que vive com HIV ver como era diferente e por que esse medo, essa culpa tá tão presente em nós ainda. Eu falo em nós, mas eu não sinto medo nem culpa em relação ao HIV, tanto que abri publicamente, né, o meu diagnóstico, porque foi uma jornada interna que eu fiz no curso HIV Vivendo. Eu tento inspirá-los muito através de muitas aulas para a gente trabalhar também esse lado filosófico, emocional da pessoa, né? E se fortalecer diante de viver como uma pessoa que tem uma doença crônica como qualquer outra, né? Que tem um tratamento, que tem que tomar medicação todos os dias e que, graças a Deus, né? Graças à ciência, graças, enfim, no caso do Brasil, ao SUS, a gente tem essa medicação de forma gratuita. E o filme Os Primeiros Soldados também é de produção brasileira e vai retratar bastante dessa fase em que as pessoas descobriam e elas, assim, ficavam com uma grande interrogação na cabeça do tipo, descobriram o quê? Né? Eu só sei que eu tô passando muito mal, eu procuro médico, ninguém sabe de nada, mas como eu sou artista, sou homossexual, enfim, desconfiem já que possa se tratar então do HIV, da AIDS. Alguns países estavam começando a fomentar ali na década de 90, né? O início do estudo sobre as medicações, de fato, que poderiam tratar o HIV, mas nada era muito concreto, o acesso não era universal, não era para todos, e Os Primeiros Soldados vai retratar muito de toda essa luta dessa galera, e de já saber, assim, que naquela época era sinônimo de morte, né? Naquela época era sinônimo de dias contados, de fim, que não é o caso de hoje. É sempre bom lembrar e assistir para ver a grande diferença. O problema é que a mentalidade de muitas pessoas ficou naquela época. E o medo e a culpa que muitos sentem hoje está relacionada a essas crenças lá da descoberta, né? E não do mundo atual, como é agora. E uma outra sugestão é de um documentário, esse foi o que eu assisti por último, bem interessante. É um documentário que se chama Carta para Além dos Muros.
Eu vou tentar deixar aqui abaixo ou a foto ou na descrição, dar uma conferida para ver se eu consigo disponibilizar link para vocês, ou pelo menos aonde está disponível, porque eu realmente não me recordo totalmente. Mas é importante que vocês assistam esse Carta Além dos Muros, traz uma visão, assim, profissional. Tem pessoas que vivem com HIV, vocês vão começar, pra começar, o que eu senti vendo Carta Além dos Muros é assim, gente, é incrível como realmente HIV não tem cara. Por mais que eu saiba na teoria que não tem cara, eu vejo, né, eu tô muito em contato com as pessoas que vivem com HIV, que falam comigo no Instagram. Se você não me segue no Instagram, me siga, vou deixar aqui pra vocês também. Mas vejo pessoas de diferentes realidades. Eu até brinco, assim, que eu ainda, sei lá, sou cheia de tatuagem, tenho um estilo de vida meio diferente para muitas pessoas, então não sou muito padrão. Já fiz vídeo aqui falando sobre promiscuidade. Nunca fui, sempre tive essa liberdade sexual também. Então, eu nem me coloco nesse grupo assim, né? Porque por um lado é até, digamos, esperado para outras pessoas. Mas tem muita gente que não, que pegou aí no documentário Carta Além dos Muros fala de pessoas que, sei lá, o marido traiu e ele adquiriu, e aí a mulher também adquiriu e estava grávida, e aí, enfim, se o filho ia adquirir ou não. Então, assim, uma coisa muito louca, né? Porque a transmissão, a adquirir o vírus, existem inúmeras possibilidades. E culpa, enfim, não tá presente em todas essas histórias, não. Muitas vezes a pessoa também pode ter sido vítima de alguma forma, né? E Carta Além dos Muros, então, traz sobre várias associações que iniciaram no Brasil, na década ali próximo também de 90, para romper com estigma, com preconceito, para abordar mais sobre fatos científicos, né? Infectologistas com falas, assim, maravilhosas, falando que hoje tratar HIV, sinceramente, é uma coisa simples e boba. Ele fala, assim, que a pessoa vai fazer uso de comprimidos, manter sua vida normal, sabe? Ter um acompanhamento ali mínimo e tudo mais. Mas a gente vê que a parte mais importante do tratamento hoje é lidar com o emocional dessas pessoas, que têm um grande medo de serem descobertas, né? De serem prejudicadas na sua vida social por viverem nessa condição. Esse mês de janeiro, Janeiro Branco, aqui no canal, abordei muito sobre saúde mental e as pessoas que vivem com HIV. Então, se você sofre dessa solidão, desse medo de ser descoberto, desse isolamento, é importante que você se preencha de informações científicas para você saber sobre a história do vírus que você carrega, né? E assim você também vai se desconstruindo de todo esse peso social, né, de estigma e preconceito que tem sobre o vírus. É isso, essas são as minhas orientações para vocês assistirem. Se você já assistiu algum deles, deixa aqui nos comentários para eu saber. Se você quer sugerir, existem muitos outros, inclusive, que abordam isso. Quem sabe eu faço um vídeo, eu gosto de trazer depois que eu já assisti, né? Pra dizer pra vocês se realmente é bom. E esses podem assistir, porque realmente vale muito a pena. É isso, gente. A gente continua por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Beijos de luz da lua e até lá.